Nicolás Maduro não apresenta atas da eleição venezuelana e governo dos Estados Unidos reconhece a vitória do opositor Edmundo Gonzalez. E você vai ver ainda. Após queda, a indústria volta a acelerar e tem melhor resultado em quase 4 anos. Governo federal libera novo crédito para ações de reconstrução no Rio Grande do Sul após enchentes que devastaram o estado. E ainda, Rebeca Andrade pode se tornar maior medalhista olímpica do Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 11h30 pelo horário de Brasília. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje é sexta-feira, 2 de agosto. Após 2 meses de queda, a indústria volta a acelerar e tem um melhor resultado em quase 4 anos. Segundo o IBGE, no acumulado do ano, o setor teve expansão. Vamos ver. A produção industrial brasileira avançou 4,1% em junho na comparação com maio, interrompendo 2 meses seguidos de queda. Segundo o IBGE, no acumulado do primeiro semestre, a indústria brasileira teve expansão de 2,6%. Em relação a junho do ano passado, a indústria avançou 3,2%. Já no acumulado nos últimos 12 meses, o avanço foi de 1,5%, intensificando o ritmo de crescimento em relação ao resultado do mês anterior. Com o resultado de junho, a indústria marcou o resultado positivo mais intenso desde julho de 2020. Entre as atividades, as influências positivas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com alta de 4%, produtos químicos, com 6,5% positivos, produtos alimentícios, com 2,7%, e indústrias extrativas, com 2,5% de aumento. E o governo federal abriu um novo crédito extraordinário de quase R$1,5 bilhão para ações no Rio Grande do Sul. A nova medida provisória para subvenções de crédito de reconstrução no estado foi publicado na edição de hoje no Diário Oficial da União. Produtores rurais gaúchos também ganharam um auxílio financeiro. O presidente Lula editou nova medida provisória que abre crédito extraordinário de R$1,455 bilhão para subvenções de crédito e ações de reconstrução no Rio Grande do Sul. De acordo com o texto publicado, R$1 bilhão vai ser destinado ao Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Já o Ministério da Educação receberá 367 milhões para apoio à educação básica e infantil. Também nesta semana, o governo assinou uma medida provisória que dá auxílio financeiro a produtores rurais do Rio Grande do Sul. O texto autoriza descontos para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural de custeio, de investimento e de industrialização. A MP atende os produtores severamente impactados pelas enchentes, que atingiram a região entre abril e maio. As renegociações são destinadas a mutuários das cidades em estado de calamidade, que tiveram perdas iguais ou superiores a 30% na renda esperada ou no valor dos bens financiados. De acordo com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas pelas enchentes, com prejuízos em produção e infraestrutura. Será preciso recuperar mais de 3.200.000 hectares de terras para cultivo afetadas pelas enchentes. Os últimos dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul apontam 478 municípios afetados, 182 mortes confirmadas e 29 pessoas desaparecidas.
E agora a gente fala sobre a situação na Venezuela. O Brasil, Colômbia e México exigiram a verificação imparcial dos resultados das eleições. O presidente do país, Nicolás Maduro, disse que está preparando prisões de segurança máxima para receber os manifestantes detidos durante os protestos após a divulgação de sua suposta vitória. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o candidato opositor venezuelano Edmundo González foi quem teve a maioria dos votos. Os governos do Brasil, México e da Colômbia exigiram que autoridades da Venezuela avancem na divulgação das atas eleitorais e permitam uma verificação imparcial dos resultados das eleições presidenciais de 28 de julho. Em um comunicado conjunto, afirmam que acompanham com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazem um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. Enquanto aumenta a pressão internacional por um escrutínio transparente, os governos chefiados pelos esquerdistas Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, no México, e Gustavo Petro, na Colômbia, intensificam os esforços diplomáticos em busca de soluções para a crise desatada após as eleições. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o candidato opositor venezuelano, Edmundo González Urrutia, venceu as eleições. Dada a esmagadora evidência, está claro para os Estados Unidos e, mais importante para o povo venezuelano, que Edmundo González Urrutia ganhou a maioria dos votos nas eleições presidenciais da Venezuela em 28 de julho, disse Blinken em um comunicado. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, que se diz na clandestinidade após ameaças de prisão, convocou manifestações para sábado em apoio às denúncias de fraude. Já o presidente Nicolás Maduro disse que está preparando prisões de segurança máxima para receber os manifestantes detidos durante os protestos que começaram depois de sua questionada reeleição. E veja a seguir, após conquistar medalha de prata no individual geral, ginasta Rebeca Andrade pode se tornar a maior medalhista olímpica do Brasil. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho. Voltamos já já. E nós estamos de volta pelo horário de Brasília, agora 11 horas e 39 minutos. E após fazer história, mais uma vez ganhando medalha de prata no individual geral, Rebeca Andrade entrou em um seleto grupo do esporte brasileiro. Em sua segunda Olimpíada, Rebeca Andrade se tornou a mulher brasileira com mais medalhas da história, ultrapassando a jogadora de vôlei Fofão e a judoca Maíra Aguiar, ambas com 3 medalhas. No geral, Rebeca está empatada com 4 nomes: o canoísta Isaquias Queiroz, Serginho do vôlei e o nadador Gustavo Borges, todos com 4 medalhas. Acima deles, só a lendária dupla de velejadores Robert Scheid e Torben Grael, com 5 medalhas. Mas a ginasta pode conquistar o topo desta lista ainda em Paris. Isso porque faltam 3 finais de aparelhos pela frente e a brasileira é a favorita para subir ao pódio em todas as disputas. Que incrível, né? E olha, no futebol, para um atacante chegar ao gol, o meio-campista é fundamental, porque controla o jogo. No vôlei, para o ponteiro marcar o passe do levantador é fundamental. Assim como no basquete, deve existir a sincronia entre o pivô e o ala. Em um jogo em dupla, é necessária a troca de olhares. E é agora, durante as Olimpíadas, que nós identificamos a vida e sonhos por trás de cada atleta. Nossos heróis e seus superpoderes ficam ainda mais visíveis. Assim como no esporte, na vida não podemos brilhar sozinhos. O sucesso é um esforço coletivo em que cada pessoa desempenha um papel crucial. As contribuições, sejam triunfos ou erros, devem ser reconhecidos e apreciados. Valorizar os esforços de nossos
nossos colegas, mesmo quando eles tropeçam, criam um ambiente de trabalho coeso e solidário. E mais do que evolutivo, gente, é muito necessário. Então, vamos aprender um pouquinho com os nossos exemplos esportistas, com o especialista em psicologia do esporte, Matheus Vasconcelos. Bom dia, Matheus, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tabata. Muito obrigado aí pelo convite, estar participando aqui com vocês. É algo muito interessante, né, o que vocês estão comentando, pois as pessoas não têm dimensão do que é a vida de um atleta por trás das câmeras, né? A gente vê a medalha, os sorrisos, tudo lindo, mas existe um lado humano por trás e que muitas vezes simula a vida, como você veio trazendo, né? Com certeza, muito suor, uma batalha muito grande, né? Muito puxado realmente o dia a dia deles. Agora, Matheus, eu vou começar o nosso bate-papo com a história de Caio Bonfim, né? O Caio, com apenas 7 meses de idade, ele teve meningite e 2 pneumonias graves. E não bastasse, o Caio era intolerante à lactose, quem não sabe, ele não podia beber leite e nem comer derivados de leite. Isso fez com que os seus ossos ficassem frágeis e então as suas pernas ficassem arqueadas e tortas, né? Como a gente vê nas imagens. Ele passou por uma cirurgia e, como um milagre, ele conseguiu reverter o caso. Então, aí ele podia, então, sonhar com o esporte. Como muitos outros brasileiros, ele tinha um sonho um tanto normal, né? Ser jogador de futebol. E foi um jogador regular até ouvir um incentivo da sua mãe. 8 vezes campeã brasileira, Gianete Sena Bonfim. Ele começou na marcha atlética aos 16 anos e ontem, quinta-feira, aos 33 anos, Caio Bonfim conquistou a marcha atlética de 20 quilômetros. Matheus, qual foi a nossa primeira lição? Qual é a primeira lição que a gente pode tirar desse atleta, o Caio Bonfim, como eu mencionei a história dele? Seria superação? Tabata, tem uma coisa legal na história do Caio. Estava assistindo os vídeos, né, do momento da medalha, e tem uma cena que é muito marcante, né, que ele olha para a mãe dele, vai em direção à mãe dele e ele diz: mãe, nós somos medalhistas olímpicos, né? Eu acho esse momento muito, muito legal, porque quando a gente fala em superação, a gente tem que levar em consideração também que grande parte do ambiente que a gente tem à nossa volta é muito importante para o que a gente vai superar. Eu me recordo que em 2017, mais ou menos, né, Caio esteve no congresso nosso da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e ele comentou o quanto é duro, né? Você imagina, né? Um dia o treino dele é 20 quilômetros, 30 quilômetros, né? Coisas que as pessoas comuns geralmente treinam em uma semana ou às vezes em um mês inteiro, né? Então, quando eu vejo essa cena da mãe dele, e aí eu queria deixar de mensagem aqui para as pessoas, né? É o quanto a trajetória de uma pessoa, seja na vida esportiva ou não, tem um laço importante com isso que a gente chama de família, né? Então, assim, tem as dificuldades, tem os desafios, né? Tem esses percalços, né? Ele até comenta, né? Eu escolhi ser xingado, né, pelas pessoas na rua pelo jeito que eu corro. Mas eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho as pessoas ao meu redor. Então, eu acredito que sim, é uma lição de superação, mas também é uma superação que ela não é sozinha. Ela é uma superação que ela é coletiva. Em certa medida, isso para um atleta, especialmente um atleta olímpico, na minha opinião, atendendo atletas há 8 anos, é fundamental. Eu penso que é o diferencial daqueles que chegam no topo. O que eles têm? Eles têm uma base familiar, eles têm uma estrutura de apoio muito forte. E precisa, né? Realmente é muito necessário para aguentar a pressão, né? A pressão de todos os lados, a pressão dos brasileiros também que torcem, que espera, né? Que os atletas conquistem uma medalha, que consigam uma boa posição. Agora, eu queria mencionar, a gente falar um pouquinho sobre a Flávia Saraiva, né? Ela que não deixou se abater com os problemas, os minutos que antecederam a final geral por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris. Eles foram muito tensos para o time brasileiro. A ginasta Flávia Saraiva, ela caiu no aquecimento, sofreu um corte no supercílio. Mas olha, mesmo sem ela estar enxergando direito, né, ela acabou comentando que nem tinha percebido o sangue. Ela resolveu competir e disse que lutou muito e participou da conquista da inédita medalha de bronze para o país. Nesse caso, Matheus, a gente pode entender que ela é um exemplo de resiliência?
Legal. Tem uma coisa na resiliência, Tabata, que eu costumo dizer que um dos aspectos basilares, tá, de resiliência é crença positiva, tá? E aí eu acho que a Flávia tem uma característica que é muito particular dela, né? Ela erra e sorri, né? Ela ganha e sorri, ela perde e sorri, né? Para ela tem sempre essa postura que é de buscar lidar muito bem, sabe, com todo esse rebuliço emocional. E, na minha opinião, uma das emoções mais adaptativas a ambientes é justamente essa alegria, essa sensação de felicidade, né? Justamente porque ela é mais fácil de você controlar, ela está muito mais sob controle do que uma raiva, do que uma frustração, do que uma tristeza, né? Então, sim, né, é um exemplo de resiliência, né, de crença positiva, mas eu considero que isso está muito atrelado em como é que o atleta cuida da sua autoestima, tá? E a autoestima no sentido de como é que eu olho para mim, quais são as coisas que eu valorizo na minha história, na minha trajetória, né? É muito mais difícil eu ser resiliente se eu não olho e identifico pontos positivos, né? Então, se eu só olho para as coisas negativas, a tendência de eu sair frustrado, de eu sair até me punindo, por isso é muito maior. Então, eu penso que é uma marca que é muito presente no que a Flavinha acaba transparecendo, né, para as pessoas que a vêm competindo também. A alegria dela, né? É muito contagiante. Ontem mesmo, na competição, ela caiu, mesmo assim a galera ovacionando, batendo palmas, assim, ela não deixou se abater. Então, foi realmente incrível, né? O jeito como ela se comporta, mesmo diante ali das dificuldades de uma queda. Agora, Matheus, um outro exemplo, né, incrível foi na esgrima. Em uma disputa com a canadense Huiyan Xiao, acho que é assim que se pronuncia, de 16 anos, a brasileira Nathalie Molhausen, também não sei muito bem como que pronuncia esse sobrenome, de 38 anos, ela passou mal. A 1 minuto e meio do fim, quando a canadense vencia por 10-6, a Nathalie tirou a máscara de repente, ela não conseguiu nem esperar em pé pelo atendimento médico, ficou se apoiando em uma cadeira, respirou por 4 minutos e decidiu voltar à luta. O que ninguém imaginava, né, é que uma semana antes das Olimpíadas, a Nathalie foi diagnosticada com um tumor nas costas, na base da coluna vertebral. Na terça-feira, a esgrimista, ela passou por uma cirurgia e teve esse tumor no cóccix retirado. O que essa história nos ensina, no caso dela, seria sobre fé, porque realmente é muito surpreendente, né? Mesmo com uma doença ali, com um diagnóstico uma semana antes de um evento mundial tão importante como as Olimpíadas, ela não desistiu. Tabata, tem um psicólogo já falecido, estadunidense, né? Que era o Viktor Frankl. Na verdade, ele era um judeu, né? Viveu nos campos de concentração e numa entrevista ele fala algo que, na minha opinião, é muito bonito, né? Ele fala que quando se tem dor, né? Quando se tem sofrimento, mas existe um sentido na vida, você consegue superar as coisas, né? Agora, quando existe sofrimento, mas não existe sentido, você entra em desespero. Você fica sem saber o que fazer. Eu penso que o exemplo da Nathalie tem muita relação com ter sentido na vida, né? Eu estou passando por algo, eu estou passando por um desafio, eu estou enfrentando um momento difícil, marcante na minha vida, mas enfrentar isso faz sentido. Enfrentar isso, né, é algo muito importante. Em certa medida, tem muita relação com o que você está citando como fé, né? E aí, fé aqui, eu vou utilizar o que alguns atletas costumam comentar comigo, que a fé é diferente do otimismo, tá? O otimismo eu acredito que vai dar certo porque eu sei que treinei bem. A fé eu acredito que vai dar certo independente do que esteja acontecendo, né? Então, ela às vezes não tem uma base, né, para que você acredite que vai continuar, mas ainda assim você acredita que deve continuar. Então, eu vejo um pouco na Nathalie, né, nessa história, nessa trajetória que ela vem enfrentando, um pouco desse combinado, né? Um sentido muito forte ligado ao esporte e, por outro lado, uma fé que, para quem vê de fora, não acredita, né? Porque
quem vê os problemas, né, que um atleta enfrenta, cara, como assim essa pessoa está enfrentando isso? E para mim isso é muito legal porque isso também mostra o lado humano do atleta. A gente olha, né, o atleta como um herói, como um semideus, quando na verdade ele está enfrentando também problemas tão cotidianos quanto, né, de toda a população no Brasil, de forma geral. Vanderlei, realmente esses exemplos, eles são incríveis, né? Eu queria fazer mais uma pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista, mencionar o Vanderlei Cordeiro, né? O atleta na maratona que foi empurrado, ele estava liderando a corrida, ia conquistar um ouro ali, mas ele acabou sendo empurrado por um irlandês que estava ali no meio da torcida. Foi realmente assim muito impactante, foi marcante e mesmo assim ele venceu, ele levou a medalha Pierre Coubertin, acho que é assim que se pronuncia também, foi o único brasileiro a receber essa medalha de honraria. O que a gente pode levar de lição dessa história também? Tabata, os Jogos Olímpicos, eles foram criados pensando nessa confraternização, né, entre os povos, entre culturas, países, inclusive, que às vezes estão em guerra, né? Quando o Vanderlei recebe essa medalha em Atenas, salvo engano, né, eu penso que ela representa, talvez, uma das características mais importantes do povo brasileiro, tá? Que é encarar tantas dificuldades, falta de estrutura. A gente viu o próprio Caio, né? Os locais de treino dele não são os melhores do mundo, né? Mas enfrentar tantas dificuldades e ainda assim, dentro de uma prova olímpica, você ser empurrado, você ser atrapalhado, você levantar com muita dor, né? Uma prova dessa, um atleta sente muita dor, ele se concentra para enfrentar essa dor durante toda a prova e você tem uma quebra disso. E você levanta e segue em frente, tá? Eu penso, estou te citando isso como uma característica do brasileiro que tem relação com um terminho que eu gosto muito, que é a coragem, né? A coragem de seguir em frente, né? E não é a coragem no sentido de agir sem medo, é a coragem no sentido de eu sei o meu potencial e por causa do meu potencial eu enfrento isso, né? Então, eu penso que a conquista dessa medalha é muito simbólica, né, para o Vanderlei, para o povo brasileiro de maneira geral. Acho que reflete nos aspectos da formação da identidade do povo brasileiro, do atleta brasileiro, de uma maneira muito única, né? Então, talvez ela represente muito mais do que se fosse uma medalha de ouro, né? Uma medalha de ouro talvez tivesse sido lindo, mas é uma das maiores honrarias, né, do Comitê Olímpico Internacional, fazendo referência ao que é o significado, de fato, dos Jogos Olímpicos. Com certeza. Matheus, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo. Nada, eu que agradeço, gente. Bom dia. Um ótimo dia para você. E olha, depois dessa conversa, a gente tira uma série de lições, né? Superação, valorização e exemplo da família. Manter-se feliz, olhar o lado bom da vida e fé acima de tudo. Com essa mensagem, nós terminamos o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.